das tecnologias, o uso da inteligência artificial é uma tendência, é uma realidade, inclusive, para algumas empresas, mas o que eu dou de sugestão é não esquecer da empatia. O consumidor, ele segue estando no centro das estratégias, entender a fundo o seu consumidor, entender o comportamento dele, entender o que é relevante para ele, é mais importante do que uma nova tecnologia. Então, não esquecer que o consumidor segue no centro da estratégia para as empresas. Hoje em dia, a gente não consegue fugir do tema inteligência artificial. Existem várias aplicações em diversas indústrias e com diferentes sofisticações. O mais importante é a gente ganhar consciência sobre o uso dela no dia a dia e o quanto ela vem avançando para personalizar essa comunicação. Carrinho abandonado, sugestões de compra, produtos adicionais são o mais conhecido. E a gente consegue ir muito mais longe do que isso. Cada vez mais a gente consegue aplicar no dia a dia dos nossos clientes e o mais importante para quem ainda não começou é iniciar, mesmo que seja pelo mais básico. Mesmo sendo simples, a gente consegue ganhos incríveis com um pouco de inteligência artificial aplicada. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem a nosso favor muita tecnologia, muitas ferramentas que permitem que a gente otimize a nossa rotina de trabalho, o nosso dia a dia, e os nossos times estão conseguindo focar mais em análises mais profundas e também em pensar em coisas mais estratégicas que possam, de fato, mexer no ponteiro e ajudar a melhorar os resultados e o número das empresas, das companhias e das campanhas também. A gente tem times mais enxutos, necessitando ter mais estratégia, necessitando ter mais resultado, né? E os principais escolhas de parceiros de negócio precisam ser parceiros que consigam entregar tudo isso, de ponta a ponta. Orquestrar uma jornada inteira do cliente e não fatiar ela em 4 ou 5 fornecedores, onde você tem silos, egos, né, e orçamentos sendo disputados para fracionar a jornada de um cliente que tem que ser olhado de uma forma única e estratégica. É assim, né, que a Cadastra enxerga e se apresenta como uma Next Gen Services, que se apresenta como uma empresa que consegue orquestrar todas essas expertises, né, de ponta a ponta. Muitas empresas, às vezes, elas se prendem a ferramentas e a metodologias, no caso, um CDP. A gente consegue extrair as informações de um data lake consolidado, com qualidade, governança, e fazer com que ele seja colaborativo. Essa cultura de data-driven permear em toda a empresa com esses dados do CDP. E não só isso, quando você tem essa análise externa, você consegue devolver novamente com novos insights, com novas atribuições. A gente chama isso de Match Hub e a gente consegue entregar ao nosso cliente. Considerando a minha área de atuação, que é Business and Strategy, a gente está muito focado ali no cliente. Vendo a tecnologia crescendo, evoluindo tão rapidamente, temos que usar a tecnologia a nosso favor, mas não esquecer que o nosso central ali, nosso foco é o cliente. Usar a tecnologia e atender melhor o nosso cliente, que vai trazer mais resultado no final do dia. Pensando ali no e-commerce, né, que é onde mais atuamos hoje em dia, é pensar muito como diminuir o tempo de carregamento do seu site como um todo, da sua loja virtual. Vemos diversos casos aumentando a taxa de conversão quanto mais rápido minha loja for. Então acho que hoje um foco que é muito importante, né, a empresa criar uma cultura de otimização da loja, né, para que a loja ela seja realmente rápida, porque isso impacta diretamente na receita da companhia como um todo. Olhar para a jornada completa do consumidor. Naturalmente, nós como Cadastra falamos muito sobre estratégias digitais, mas se você expandir um pouco desse olhar, pensando desde o primeiro momento onde as marcas se conectam com as pessoas e ter a preocupação em dar a continuidade a essa mensagem, naturalmente você vai ser coerente. Então, ter a preocupação de ser coerente em todos os momentos de compra, em todos os momentos de preocupação, de auxílio ao consumidor final, sem dúvida vai fazer com que as marcas sejam diferentes e consideradas por qualquer consumidor. Para uma empresa ter sucesso, não basta só ter um stack de ferramentas, né, ter investimento, mas é também preciso focar num time que seja diverso, né, que traga mulheres também, que foque também e que entenda como funciona o comportamento da geração Z, né, a nossa futura grande força de trabalho. Então é importante que a gente olhe para o futuro e entenda como que esses profissionais podem contribuir para a estrutura dos nossos times e para liderar as nossas empresas ao sucesso. Eu acho que assim, o principal, e isso é muito importante, a gente está vendo uma imensidão de novas tecnologias, de novas formas de fazer, de chegar ao usuário, de interagir com o nosso cliente, de
todos os mercados estão mudando e mudando radicalmente e muito rápido. E uma coisa que eu falo é a gente aproveitar para a gente sempre se conectar às pessoas e ao conhecimento. Então eu acho que são 3 palavrinhas mágicas: pessoas, conexão e conhecimento, para a gente estar sempre antenado. Eu acho que a maior tendência é a gente se aperfeiçoar em se conectar com o que tem de novo no mercado e a gente estar sempre à frente de qualquer tecnologia, de qualquer nova forma de olhar, a gente fazer isso a partir das conexões que a gente estabelece. Quando a gente fala sobre o contexto atual, SEO e CRO são 2 disciplinas que são muito importantes porque vão nos ajudar a aumentar o lifetime value, o quanto que o nosso cliente vai gerar de dinheiro para a gente ao longo do período de tempo. E também vai nos ajudar a maximizar não só as pontas de performance, mas como também de awareness. Fala um pouco de aquisição de cliente, mas fala também sobre conversão e o quanto que esse cara vai nos gerar de grana. Por quê? São canais voltados e centrados sobre a expectativa, desejo e necessidade do nosso usuário final. Se a gente conecta essa ponta olhando no pilar de SEO, intenção de busca, desejo de consumo, a gente já começa a produzir conteúdos melhores que vão impactar na mídia, vão impactar em CRM e vão impactar o nosso resultado como um todo. Então isso é extremamente importante. E falando sobre CRO, quando a gente conecta a estratégia de CRO na personalização, aí a gente vai mais longe e consegue entregar uma experiência mais adequada também para o nosso cliente. Bom, a bola da vez está sendo o Retail Media, né? E eu, com muito orgulho aqui na Cadastro, a gente já está há vários anos desenvolvendo estratégias super relevantes com vários dos nossos clientes, anunciantes no mercado para utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, né? E muito se fala sobre os dados e as audiências riquíssimas que o varejo tem à sua disposição, mas pouco se fala sobre como ativar essas audiências. E a gente tem aqui cases dentro de casa muito bacanas, onde a gente tem clusterizado essas audiências de acordo com o perfil do usuário, o que ele está buscando no varejo, como está sendo o comportamento de compra dele, para adaptar a mensagem, adaptar a comunicação e tirar o maior proveito, né, do Retail Media em sua totalidade. Usar formatos de display, formatos de search, algumas iniciativas de vídeo, de programática também. Então estou super feliz em compartilhar isso com o mercado. A gente tem várias experiências para trocar e acho que tem sido super relevante a nossa presença com o Retail Media.